Água Viva é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e transmitida originalmente de 4 de fevereiro a 8 de agosto de 1980, em 160 capítulos, sendo o último capítulo reexibido em 9 de agosto de 1980. Substituiu Os Gigantes e foi substituída por Coração Alado, sendo a 24ª novela das 8 exibida pela emissora. Escrita por Gilberto Braga e Manuel Carlos, foi dirigida por Roberto Talma e Paulo Ubiratan. Contou com as participações de Bete Faria, Reginaldo Faria, Raul Cortez, Tônia Carreiro, Lucélia Santos, Fábio Júnior, José Leogoi, Beatriz Segal, Glória Pires, Cadu Moliterno e Cláudio Cavalcanti. A trama gira em torno de Maria Helena, Isabela Garcia, uma pequena órfã que ligará boa parte dos personagens. Atingindo a idade de ser transferida para outro orfanato, Maria Helena sente-se insegura e amedrontada. É um mundo novo, completamente desconhecido, que a espera. A sua única amiga é Sueli, Ângela Leal, que descobre que o pai biológico de Maria Helena é Nelson Freganar, Reginaldo Faria, um boa-vida muito temperamental, apaixonado por pesca em alto mar e irmão, por parte de pai, do famoso cirurgião plástico Miguel Freganar, Raul Cortez. Sueli, funcionária da Estrada de Ferro Central do Brasil, procura Nelson com o objetivo de apresentar-lhe Maria Helena, mas o playboy se recusa a acreditar na paternidade da órfã. Na mesma época, Nelson aceita participar de uma negociata proposta por um amigo seu, Técio, Ivan Cândido, que lhe propõe assumir formalmente a propriedade de uma empresa de automóveis, a Cris Motor, com o objetivo de levar vantagem na partilha de bens com sua esposa, de quem se separara recentemente. Porém, durante uma competição de pesca em sua lancha, Técio morre. Logo após a pretensa tragédia, Nelson descobre que a empresa encontra-se falida e que, como novo dono dela, terá que assumir todo o passivo da mesma. Em pouco tempo a justiça arresta todos os seus bens, e Nelson, que mais não fizera do que servir de laranja ao amigo, cai na pobreza. Com isso, o destino de Maria Helena mantém-se incerto. Paralelamente, Janete, Lucélia Santos, é uma moça que não se conforma em ter os pais, Evaldo, Mauro Mendonça, e Vilma, Araci Cardoso, sustentados pela tia solteirona Irene, Heloísa Mafalda, irmã de Evaldo. Em meio aos seus conflitos familiares, Janete desperta a paixão em Bruno, Cadu Moliterno, jovem fotógrafo, filho do milionário Kleber Simpson, José Leogoi, este último, ex-marido de Stella Fraga Simpson, Tônia Carreiro, uma socialite avoada e excêntrica. Bruno faz de tudo para conquistar Janete, sem êxito. Ela acaba por se apaixonar por Marcos, Fábio Júnior, um jovem médico, e o sentimento será recíproco, para desespero e decepção do fotógrafo. Contudo, o amor entre os jovens terá que enfrentar a ferrenha oposição da megera Lourdes Mesquita, Beatriz Segal, uma aristocrata falida e mãe de Marcos. Lourdes deseja ver o filho casado com Sandra, Glória Pires, filha de Miguel Freganar. A vilã também detesta seu genro, Edir, Cláudio Cavalcanti, professor esquerdista de História, marido de sua filha, Márcia, Natália do Vale, a qual não se conforma, apesar de morar no Leblon, com a vida de classe média baixa que leva. O casal acaba assumindo a guarda provisória de Maria Helena. Em meio a tudo isso, desenrola-se também o drama de Lígia, Bete Faria, uma alpinista social recém-separada de Heitor, Carlos Eduardo Dolabella, que a trairá com sua melhor amiga, Selma, Tamara Tasman. Após o divórcio, Lígia se envolve com Nelson.
Ela não sabe que este é irmão de Miguel, mas encanta-se com sua aparência e simplicidade de caráter. Ambos iniciam um relacionamento, em meio à luta de Nelson para sobreviver em sua nova condição social. Ele, no entanto, esconde de Lígia o seu passado, esperando que ela baseie seus sentimentos apenas na sua pessoa. Nelson e Miguel passaram a maior parte de suas vidas formalmente rompidos. Para Nelson, seu irmão teria tirado partido da morte do pai de ambos para o lesar na partilha da herança, o que o próprio Miguel acabaria confessando a Nelson em conversa privada, pouco antes do fim da trama. Todavia, enquanto o jovem Miguel lutava para se tornar um cirurgião plástico mundialmente conhecido, Nelson apenas vivia de acordo com a renda obtida de sua parte. Foi a queda do padrão de vida de Nelson, em paralelo com a morte de Lucy, Tete Medina, esposa de Miguel, que reaproximou a ambos. Mas o caso de amor entre Nelson e Lígia é abaladíssimo após a prisão deste, envolvido injustamente em um caso de contrabando de joias comandado por Evaldo, que havia sido demitido de uma agência de turismo e era agora sócio do ex-playboy. Lígia, então, se envolve amorosamente com Miguel, recentemente viúvo de Lucy, morta numa explosão acidental de lancha. E recomeça a disputa entre os dois irmãos, agora envolvendo o amor de Lígia. Nelson reencontra Técio numa viagem a Miami, mas Técio não chega a contar-lhe a verdade toda, pois é morto por um matador de aluguel que dispara, à distância, um tiro de rifle. Ocorre também o assassinato de Miguel, com Kleber por autor, pois o empresário, ex-tutor de Nelson, estava falido, tendo maquinado a perda do patrimônio deste. Miguel descobre tudo através do detetive Milton Sarpo, Enio Santos, paga com a vida, Kleber é preso e escreve na cadeia um livro de memórias. Teve o título provisório de Vento Norte. Glória Menezes foi a primeira atriz cotada para viver Lucy Freganar, mas recusou por achar a personagem pequena e inexpressiva. Pepita Rodrigues foi chamada, mas declinou do convite, por se achar nova demais para ser mãe de Glória Pires. Pepita tinha 28 anos e Glória 16. Gilberto Braga se queixou por estar escrevendo a novela sozinho e a Globo convocou Manuel Carlos para colaborar na trama a partir do capítulo 60. As atreais Astônia Carreiro, Glória Pires, Maria Zilda e Maria Padilha iriam gravar uma cena no posto 9 da praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Simulariam um taplas, utilizando apenas um par de adesivos para cobrirem os seios. Algumas pessoas protestaram e chegaram a agredir a equipe da novela. Nas palavras de Maria Padilha, quando os curiosos perceberam que faríamos taplas, nos expulsaram da praia jogando latas e areia. A cena teve que ser gravada na praia de São Conrado. Beatriz Segal viveu sua primeira megera na TV, a promotora de eventos Lourdes Mesquita. Gilberto havia matado a personagem da atriz em Dancing Days, 1978, no primeiro terço da novela, por falta de função na história. Desde então, o novelista quis escrever um grande papel para ela. Odete Reutemann, personagem de Beatriz em Vale Tudo, 1988, por ocasião dos preparativos para o casamento do filho, comentou que essa era uma tarefa tão importante que não a confiaria nem a Lourdes Mesquita. Gilberto Braga se inspirou no musical norte-americano Anne, sobre a história de uma graciosa menina órfã, na novela Maria Helena, vivida por Isabela Garcia, que tinha 13 anos. Água Viva teve uma versão romanceada por Leonor Baceres na série de livros Sucessos da Rede Globo. Foi a primeira telenovela do Gilberto Braga a utilizar o artifício de suspense Quem Matou.
Na história, o personagem Miguel, Raul Cortez, foi assassinado no capítulo de 17 de julho. Na época essa estratégia não havia sido muito usada nas novelas. Como de costume, o assassino foi revelado só no último capítulo. O mistério manteve-se até o fim, quando foi revelado que o assassino era Kleber, José Leogoi. No passado, Kleber havia sido tutor dos irmãos Nelson, Reginaldo Faria, e Miguel Freganar. Miguel havia descoberto que Kleber, que administrava os bens de Nelson, era o responsável pela sua falência financeira. Kleber terminou os seus dias na cadeia, escrevendo suas memórias. No capítulo 39, exibido em 19 de março de 1980, foi ao ar, implicitamente, o primeiro baseado da TV brasileira. O personagem Alfredo, Fernando Eiras, enrolou tranquilamente seu cigarrinho de maconha. Marcante a cena em que Lígia se fecha com Selma, Tamara Tasman, em um banheiro e lhe dá uma surra, que a deixa sangrando. Gilberto Braga reescreveu essa cena em 2004, para sua novela Celebridade, na qual, da mesma forma, Maria Clara Diniz, Malu Mader, dá uma surra na antagonista, Laura, Cláudia Abreu, no banheiro de uma casa de shows. Foi o primeiro trabalho da figurinista Helena Gastal na Globo. Primeira novela dos atores João Herbert e Raul Cortez na emissora e a estreia em novelas de Carla Marins e Marcelo Faria.